Alô, alô, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais do Hoje Mais Maringá. Hoje a gente recebe a ilustre presença do superintendente da Cressol, Anderson Wolff. Queria agradecer, a agenda é ocupada, mas conseguiu separar um espacinho pra gente. Obrigado, viu, Wolff? Muito obrigado nós, da Cressol, que temos a honra, o prazer de estar aqui através dos microfones do Hoje Mais Maringá. Prefere Anderson Wolff, superintendente? Como você preferir, fica muita vontade, muito informal. Que bacana. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Bom, acho que a gente tem que partir de um pressuposto que vocês iniciaram a operação aqui na cidade num período de pandemia. E isso é extremamente peculiar para qualquer negócio. Pode ser da área de agronegócio, pode ser na área financeira, pode ser na área de comunicação, enfim. É sempre um desafio num momento adverso, né, da sociedade. Então você tem uma curva ali, né? Por que começar a operação na cidade num período de pandemia para uma empresa que completa em 2022 27 anos? Olha, nós já tínhamos um plano de vir para Maringá. Maringá é uma cidade que não se precisa dizer nada da pujança da cidade, da inovação que tem na cidade Canção, né? Adoramos Maringá, então já era um plano de nós virmos para Maringá. Infelizmente começou a pandemia no meio desse plano, né? Mas mesmo assim nós resolvemos dar sequência a isso, porque principalmente a Cressol ela tem um modelo de trabalho focado realmente no desenvolvimento social e econômico. Evidentemente que eu preciso do econômico para poder fazer o social, mas nesse sentido e naquele momento de pandemia, o que nós decidimos foi de utilizar, sim, exercer de fato o 7º princípio cooperativista, que é o interesse pela comunidade, promovendo esses desenvolvimentos que eu disse, econômico e social. Então, naquele momento, pensamos como seria a nossa atuação nesse sentido e resolvemos que era o momento de auxiliarmos as pessoas, que era o momento de estendermos uma ajuda para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, para que nós conseguíssemos atravessar juntos o período de pandemia. E, nesse sentido, fomos fazendo os contatos com todas as pessoas que eram os nossos prospects aqui em Maringá, ou aqueles que já tinham se tornado associados. Afinal de contas, nós chegamos em Maringá e desenvolvemos um grande relacionamento com várias entidades aqui, que mesmo antes de a gente abrir as portas da nossa agência, nós já tínhamos um grande número de associados à Cressol aqui. E nesse momento nós decidimos então que entraríamos em contato com essas pessoas para ver de que maneira nós poderíamos ajudar a passar por esse período, que foi um período muito complicado, muito difícil, economicamente falando, financeiramente falando, para todas as empresas, para todas as pessoas. E assim fizemos. E fizemos várias operações de crédito, por exemplo, onde conseguimos um bom período de carência para essas pessoas, e eu posso te afirmar com toda a certeza que conseguimos, nesse sentido, salvar várias empresas, especialmente as empresas menores, que têm um giro menor e dependem muito daquele movimento do dia a dia para a sua existência. Nós conseguimos, então, salvar essas empresas através desse modelo de trabalho. E daí a gente chega para um outro ponto. Então, parece que o mundo está meio louco, né? Então, a gente sai de uma pandemia, entra uma guerra que influencia vários aspectos da economia de maneira geral, e a gente tem um período eleitoral em 2022, e daí não sou eu que estou falando, são analistas de economia, né, que estudam o mercado, analistas de política de maneira geral, que, e assim, não é por causa desse ano, mas todo ano de eleição gera uma instabilidade política e jurídica que gera algum tipo de prejuízo aos mercados financeiros, né? Hoje a gente teve hoje não, né? Mas assim, há algum tempo a gente vê uma crescente da taxa Selic, que é a taxa básica. Isso tem uma influência direta na questão do crédito para o empresário, do crédito rural, do crédito até para a pessoa que quer financiar uma casa, um carro. Isso tudo influencia. Eu queria uma análise do senhor em duas vias. A primeira, questão de inflação e questão do aumento da taxa básica. Como é que isso influencia a Cressol hoje? Vocês conseguem como vocês estão trabalhando diante desse cenário? Bem, é óbvio, né? A
primeira arma do governo, ou melhor, do Banco Central para o combate à inflação é a alta de juros, né? E a gente veio entrando em um momento de inflação. É claro que lá atrás necessitou-se fazer uma baixa dessa taxa básica de juros, da Selic, para estimular o consumo. Então, a estratégia é muito justa nesse sentido, porque se você baixa a taxa de juros, como a gente esteve com ela muito baixa, né, chegou a 2% a taxa Selic ao ano, isso é realmente para estímulo de consumo, para estímulo da economia, uma vez que estávamos em pandemia, estávamos com uma recessão econômica e continuamos no mundo todo ainda com uma certa recessão. Então, a arma do governo, ou melhor, do Banco Central, para o estímulo à economia é a baixa de taxa de juros. Nesse sentido de baixa de taxa de juros, é claro que aumenta o consumo e vão se esgotando as reservas financeiras, as aplicações financeiras, porque as pessoas começam a realizar em algo concreto, um imóvel, por exemplo, né? Então, isso estimulou o consumo, aqueceu o mercado da construção civil e, claro, que aí começa a lei da oferta e da procura, a um aumento de inflação justamente por essa pressão do mercado. Né? Então, aos poucos, o Banco Central veio novamente ajustando essa taxa de juros para ir freando um pouco esse consumo e controlando a inflação. O que é uma coisa que está acontecendo hoje no mercado financeiro é que o movimento natural é que quando você tem uma taxa básica de juros elevada, ela puxa consigo também, a Selic puxa consigo também o CDI, que é o indexador das aplicações financeiras, que é o indexador da maioria das operações de crédito a longo prazo, né? E o movimento natural é que as pessoas comecem a armazenar dinheiro novamente. Até a poupança acho que tem um rendimento diferente quando vai para cima de 6 ou 7% de inflação, né? Isso, exatamente. Ela assume um outro formato de remuneração a partir de um determinado gatilho da taxa Selic, né? Então, aí a inflação, a grande poupança passa a ter uma remuneração um pouco maior, para que não fique muito defasada em relação às demais aplicações financeiras. Então, isso é um gatilho que se tem para manter a caderneta de poupança com uma rentabilidade que seja ainda atrativa, né? Mas, a partir disso, a partir de que as taxas básicas estão altas, o natural é que as pessoas comecem a guardar dinheiro. Porém, o que ocorre é que na grande maioria das instituições financeiras hoje não há estoques de dinheiro. Por quê? Porque lá atrás, quando as taxas básicas estavam muito baixas, as pessoas realizaram em, por exemplo, imóveis, como eu disse, ou então a taxa estava muito baixa, a remuneração da sua aplicação financeira estava muito baixa, ele pegou o que ele tinha e emprestou mais um pouco lá do banco, lá da cooperativa e comprou alguma coisa. Então, os estoques de dinheiro, a disponibilidade financeira de uma maneira geral no mercado está baixa, ainda que as taxas básicas estejam altas, que a remuneração esteja boa, não há grandes volumes de aplicação financeira acontecendo justamente pela ausência, pela falta desse dinheiro, né? Numa instituição financeira, no nosso caso, a Cressol, quando há a elevação das taxas básicas de juros, é óbvio que também as taxas para o crédito elas devem acompanhar. Afinal de contas, o estoque ou a liquidez que existe para o crédito vem das aplicações financeiras, uma vez que elas são balizadas pelo CDI. Então, aumenta a remuneração do dinheiro, aumenta a nossa despesa com a captação, temos que também aumentar a receita com o crédito para poder não descasar essas duas pontas, né? Mas, de qualquer maneira, nós tentamos ao máximo deixar a nossa taxa de juros no crédito o mais atrativa possível, porque somos uma cooperativa. A essência da Cressol é cooperativa e isso nós não vamos deixar de ser jamais. Nós não somos e não queremos ser um banco. Então, a essência cooperativista é sempre presente na Cressol, então mantemos as nossas taxas realmente bastante atrativas. E daí a gente tem uma outra questão. A gente, aqui na nossa região, vocês têm a agência de Maringá,
agente de floresta, vocês são de Francisco Beltrão, eu sempre confundo o engenheiro Beltrão com Francisco Beltrão, né? Mas Francisco Beltrão, tem um colega meu da rádio que fica bravo, eu faço só de sacanagem, fala, ele é de Francisco Beltrão, eu falo, você é de engenheiro Beltrão, ele fica possesso. E daí, o Kim Rafael, eu acho que assim, cada município tem um perfil de investimento, tem um perfil de população, né? Por exemplo, aqui na cidade aqui na cidade de Maringá vocês focam no PJ, enquanto floresta é mais para a parte de agronegócio. Apesar de fazer PJ e agronegócio nas duas, né? Por que esse cuidado de ter um foco distinto em municípios hoje? É para personalizar talvez um pouco mais os serviços? Exato. O nosso modelo de atuação, nós não fazemos o encarteiramento de agência. Então, todas as nossas agências atendem a todos os públicos, seja o urbano, na pessoa física, na pessoa jurídica, ou o agro. Então, em todas as nossas agências atendemos a todos os públicos. O que ocorre é que a agência de Maringá, pelo tamanho da cidade, pela característica da população, pela pujança da pessoa jurídica aqui de Maringá, que é altamente inovadora e empreendedora. Maringá é uma cidade que está com uma sociedade civil extremamente organizada, então está de parabéns tanto a sociedade civil quanto o poder público de Maringá, né, que é muito parceiro nesse sentido. Por todas essas características, a agência, por si só, de uma maneira natural, ela toma contornos mais urbanos e, portanto, mais para a pessoa jurídica, ainda que dentro da agência de Maringá nós temos um gerente agro também, né, e que atende as pessoas do agronegócio normalmente. A agência de floresta, que é a nossa vizinha aqui, já a cidade em si, ela gira em torno principalmente da agricultura, ainda que nós tenhamos lá gerente de pessoa jurídica, é claro que a operação está muito mais envolvida pelo agro, mas também isso ocorre de maneira natural. Nós não forçamos essa situação em nenhuma das nossas agências, né? Então temos agências esparramadas aí. Hoje a Cressol tem a volta de 700 agências em 17 estados do Brasil, ainda que seja uma jovenzinha, né, de 26 anos, que vai fazer agora no mês que vem 27, né? Ainda que seja uma jovenzinha, a gente já conseguiu essa expansão no nosso país, mas temos agências que são extremamente urbanas, tem agências que são extremamente rural, mas o que define isso é o desenvolvimento natural da agência, não há uma restrição desse ou daquele mercado. Bom, o senhor acabou de falar, uma jovenzinha, né? 26 para 27 anos, não chegou nem nos 30, né? Dá para ver que houve um crescimento muito exponencial. Vamos colocar, não progressão geométrica, aritmética, mas geométrica, né? E daí, a gente estava conversando nos bastidores, já há um plano de expansão, né? Também para algumas cidades ali do interior de São Paulo, né? E, bom, se eu falasse para o senhor, me fale um pouquinho das expansões desses anos, né? Seria muito fácil. Então eu queria perguntar, olhando para trás, os 27 anos, o que deu para aprender e que você acha que o senhor acha que dá para melhorar e para os próximos 27, né? Então, quando estiver completando 54, a pergunta objetiva é: onde vai estar a Cressol? A Cressol vai estar no 54 num lugar ainda melhor do que está hoje. Principalmente porque o modelo de negócios da Cressol é o atendimento humanizado. Nós valorizamos extremamente as pessoas. Nós entendemos que uma cooperativa só existe em função dos seus cooperados. Cada um dos nossos cooperados é um sócio da cooperativa, tem cotas partes. Portanto, é um dono do nosso negócio. Temos que tratá-lo assim. Quando entra um associado em uma das nossas agências, entrou o chefe, entrou o dono, entrou o empreendedor, quem investiu nas cotas partes daquela cooperativa. Então, é dessa maneira que nós o tratamos. Nós estamos buscando cada vez mais desenvolvimento tecnológico, porque hoje é possível, através do aplicativo da Cressol, através do Internet Banking da Cressol, fazer todas as operações para aqueles que gostam da tecnologia. Mas tem pessoas
que preferem o atendimento humano, o atendimento pessoal. E nós focamos muito nessas duas pontas. Vamos oferecer toda a tecnologia possível para aqueles que gostam da tecnologia, mas nós manteremos o contato pessoal, o olho no olho, o atendimento humanizado. Para que você tenha uma ideia, nós temos vários programas que são destinados ao nosso quadro social, desde crianças, jovens até adultos. Um desses programas, que é o destinado a jovens, se chama Conectados. E nós realizamos um pouco antes da pandemia lá em Francisco Beltrão, né? Não em Engenheiro, mas em Francisco Beltrão, nós realizamos o encontro desses jovens, né? Faixa aí dos seus 14, 15 anos até 19 anos, né? Desses 17 estados, levamos 350 jovens para lá, realizando esse encontro do Conectados. E nós colocamos um grande painel na entrada, onde eles tinham a opção de colar adesivos naquilo que eles mais queriam em uma instituição financeira, este público jovem. E, obviamente, tinham muitos adesivinhos na parte de tecnologia, que queriam umas coisas, aplicativos, enfim, mas, para nossa grata surpresa, tinha muito adesivo aonde dizia assim: eu quero ser atendido por uma pessoa. Então, estes jovens já estão nos mostrando que o caminho é esse. Eles querem sim a disponibilidade tecnológica, mas eles querem conversar com um humano e não com um chatbot no momento em que eles necessitam. Então, coloca-se no lugar de uma pessoa que necessita de uma operação de crédito. Mas eu, por exemplo, eu particularmente, eu odeio usar esse tipo de coisa. Aprendendo, faço também, evidentemente, né? Às vezes está muito corrido. Mas, por exemplo, quando eu sou obrigado a ir a um banco, eu vou no caixa, eu não gosto de ficar com máquina, entendeu? No supermercado, tem aqueles caixa rápido com aqueles volumezinhos que eu não gosto. Lá no, sei lá, rede de fast food, peça pela máquina. E se eu quiser perguntar alguma coisa, entendeu? A máquina não sabe me responder normalmente, né? Então, eu acho que assim, a questão de humanizar o atendimento, assim, humanizar literalmente o atendimento, por mais que seja uma coisa do passado, é cada vez mais, acho que uma tendência para o futuro, dado esse cenário que a gente se encontra hoje. Com toda certeza. As pessoas começam, assim como os exemplos que você colocou, começam a sentir uma grande necessidade de conversar com alguém, porque a maioria das pessoas está começando, os home office, por exemplo, as pessoas passam o dia na frente do computador e dentro de casa, isolado do resto do mundo. E agora a gente nota que as pessoas querem esse contato, querem conversar com alguém. Então, nós focamos, a Cressol foca o seu desempenho, a sua execução, a sua atuação no relacionamento com as pessoas. Nós procuramos desenvolver muito de perto esses relacionamentos, até porque dessa forma que nós vamos conseguir entender exatamente quais são as necessidades. Nós não temos a empurroterapia em nenhum momento dentro da nossa atuação, porque entendemos que isso não seria justo para o nosso cooperado, para o nosso associado. Uhum. Então, através deste relacionamento é que nós vamos entender quais são as reais necessidades dessa pessoa ou dessa empresa, para que possamos fazer um atendimento personalizado e principalmente uma consultoria financeira para essas pessoas. Esse é o segredo. Eu sempre brinco com a minha esposa, né, que a bichinho virtual entra em moda, saiu de moda. Daí você tem celular de um jeito, entra, sai de moda, né? Humano é humano, desde o início da humanidade eu nunca vi sair de moda. Então acho que essa é uma coisa que dá pra gente cravar. Já vai pro fim da entrevista, Anderson, eu tenho uma pergunta simples para fazer para você agora. O que é Maringá para a Cressol? Maringá é uma joia da coroa. Maringá é uma cidade que nos surpreende todos os dias. Maringá é uma cidade que muito inteligentemente atraiu e continua atraindo tecnologia, e nós percebemos que todas as cidades do nosso país ou fora dele que focaram em atrair tecnologia, desenvolver tecnologia, são as cidades que estão despontando em todos os aspectos, inclusive no aspecto econômico. A Cressol não poderia estar de fora disso, não poderia estar aqui em Maringá participando de todo esse desenvolvimento, e nós enxergamos Maringá, seguramente já está ocupando posições nesse sentido, mas enxergamos Maringá
como uma das principais cidades do nosso estado e do nosso país, porque como hoje a gente já tem atuação fora do Paraná, e nós falamos de Maringá, especialmente aí no interior de São Paulo, que é onde nós estamos direcionando uma parte da nossa expansão, quando nós falamos ali em Marília, quando nós falamos em Araçatuba, em Bauru, em Presidente Prudente, quando a gente fala de Maringá, as pessoas brilham os olhos e falam, Maringá é uma referência, Maringá é um exemplo, então nós não poderíamos estar participando disso aqui na nossa lindíssima cidade Canção. Anderson, muito obrigado por ter separado um tempinho na sua corrida, na sua agenda super corrida, para bater um papo aqui com a gente. Foi bem legal fazer esse bate-papo, conhecê-lo pessoalmente. E fica o convite, sempre que quiser vir aqui para a cidade, né, vir aqui para a cidade, você está absolutamente convidado para tomar um café aqui junto com a Ângela também, tá? Tá bom. Um bom dia para você e obrigado, viu? Nós aqui agradecemos pelo espaço, pela oportunidade, é sempre um prazer para nós estarmos aqui conversando com vocês. Esse foi Anderson Wolff, superintendente da Cressol. Agradeço muito o tempo, a disponibilidade, a gente se vê na próxima. Obrigado, até mais.